Fala galera, beleza? Essa é a primeira live do Grande Fase com convidado e eu escolhi um convidado com quem já convivi nas beiradas de campo e tem umas características muito interessantes. Bem-vindo, Rei. O Rei é pai de dois atletas gêmeos, é uma característica interessante para dividir experiências em dobro para a gente. E tem outras aqui que eu vou falar e a gente vai conversar para falar um pouco sobre o dia a dia dos pais de futebol, de atletas de futebol de base. Mas eu vou deixar o Rei se apresentar. Fala aí, Rei. Bem-vindo, obrigado por aceitar o convite e estrear a live do Grande Fase com convidados. Pai de atleta, experiente na várzea, experiente na região e que já tem uma caminhada aí também de beira de campo vendo esses meninos jogar, né? Rodrigo, queria te agradecer pelo convite, é uma honra, né? Tá começando esse primeiro trabalho aí com você, né? Sendo o primeiro convidado. Isso é uma honra para mim, sabe que eu gosto muito da sua pessoa, da família, né? Tem convivência, a gente teve convivência há muito tempo nessa caminhada do futebol, conheço a família, então está sendo um prazer falar com você. E como você disse, né? Eu sou pai do Breno e do Miguel, né? São gêmeos, tá nessa caminhada aí de atleta, tem 13 anos, sou casado com a Amanda. E a gente vai levando essa vida aí deles, porque você sabe que não é fácil, né? E vai ser um prazer estar falando disso aí, que é uma coisa que a gente gosta, né? É uma coisa que a gente gosta. Sei bem como é que é. Eu tô fazendo esse tipo de conteúdo, Rei, é exatamente porque a gente vê muita coisa, principalmente no Instagram e nas redes sociais, para jogador de base, e quase tudo é feito para o jogador, pensando em passar em peneira, destacar e ser notado, e virar profissional, enfim. E a gente está ali, né, convivendo na beira de campo, é um corre pesado, no seu caso, dobrado ainda. O rolê que eu faço para ir para um jogo e voltar, você fica vendo dois, talvez. E tem pouca coisa para a gente dividir aqui no nosso dia a dia, os perrengues de pai e tal. Então eu pensei em fazer isso pensando no público que está ali na beira de campo, gastando grana, gastando tempo, se emocionando, a gente fica bravo. Você que também é da boleiragem antiga de Belo Horizonte, e a gente vai falar um pouco sobre isso também, sabe como que é o futebol, a várzea, o futebol amador em geral, e não deixa de ser, os meninos já competindo desde cedo, é um pouco similar com o futebol amador. Então a ideia é essa, é dividir experiência entre os pais, trazer algumas coisas que são úteis para a gente, e também, quem sabe, trazer treinadores, trazer observadores, para trazer essas dicas também para os meninos. Nada impede que seja assim. Mas deixa eu te falar o motivo pelo qual eu te chamei também, além de ser pai de dois atletas, além de serem gêmeos, né? E eu conheço os meninos, a gente passou um tempo ali na beira de campo, e tem uma coisa interessante, que é a personalidade bem diferente dos dois, eu queria que você falasse um pouco, mas eles também têm uma notoriedade nas redes sociais, que é outra coisa interessante da gente falar. Isso está mais ligado ao que eu quero fazer, a minha área, além de pai de atleta, é ver essa oportunidade, um monte de coisa para fazer no digital, em rede social, que pode ajudar os meninos, que pode ser uma coisa legal, pode também exigir um cuidado maior, né? São crianças, e por isso eu te chamei também. Seus meninos já têm uma participação interessante aí na rede social, já ganharam uma audiência própria. E como que você lida com isso, velho? Os meninos ficarem famosos, e além do futebol, além dos lances e foto que a gente faz, trecho de vídeo, eles estão criando os próprios conteúdos. Como é que você lida com isso? Aí é uma coisa muito assim, muito legal e ao mesmo tempo muito louca, né? Porque a gente vem, eu, Amanda, né, nós pais, a gente vem de uma época que
Isso tudo a gente foi aprendendo. No decorrer, né? Foi aprendendo ali. E eles já nasceram com isso. Já nasceram no meio disso tudo. Então, tem coisas que eu estou falando com você que a gente tinha que fazer curso, eles não, né, eles ensinam a gente, porque já nasceram no meio desse processo todo. Então, e Miguel começou muito cedo no futebol, com 5 para 6 anos. O Breno não gostava tanto, né? Tanto que mal ele ia ver o irmão jogar. E nessa trajetória de vou sair para jogo com o Miguel, nessa mobilizando a família toda, o Breno acabava que estava ali na beirada de campo, tudo, um belo dia interessou, quer jogar. A gente falou, não, você pode ficar tranquilo, o que você escolher, você vai ter o nosso apoio, né? Você vai ter nosso apoio também, né? Seu irmão já faz, a gente dá esse suporte para ele, então, o que você escolher também, você vai ter nosso apoio. Mas ele, graças a Deus, assim, que eu falo, que migrou para o futebol, onde o irmão já estava, e está dando certo também. Com relação à rede social, igual você falou que já ganharam a notoriedade ali, começou também com o meu primo, que é o Yuri de Tabela. Por acaso o Yuri falou, vou gravar com o Miguel. Deu tão certo, né, que assim, deu uma alavancada boa para eles nas redes sociais, o conhecimento, igual você falou, e isso para a gente, às vezes a gente assusta. Né, para eles é super tranquilo. O que eu falo, criança, quem cria expectativa nesse caso são os pais. Né? Para eles não passa de uma brincadeira, Natural. Né? Até mesmo o futebol, entendeu? Se ele está jogando aqui no time da rua, para eles está tudo certo. Se está jogando aonde joga, no sintético ball, no Pitangui, está tudo certo. Então, para eles, aquilo para eles não passa de uma brincadeira natural, igual você falou, né? E a gente cria essa expectativa, mas a gente tem que saber lidar com isso. Porque para não vislumbrar, não, né, achar que é isso, que é aquilo, né, e não tirar esse foco deles. Por mais que o futebol está exigindo deles, né, bastante responsabilidade, a gente tem que não pode tirar esse lado lúdico da coisa, né? Então a gente tem que fazer essa balança aí. Exatamente. Eu falei outro dia, porque a gente, você também tem um histórico, talvez bem mais do que eu, porque quando eu joguei na base de Sabará, e quando eu fiquei adolescente, eu larguei mesmo, não quis ficar competindo, e eu não sei, você parece ter uma história, eu queria que você falasse sobre isso, mas os nossos pais não ficavam na beira do campo, né? A gente se virava, na nossa época, a gente jogava muita bola na rua, então é exatamente o que você falou, tem a parte de brincadeira, e hoje em dia os meninos já começam na escola vestindo uma camisa, representando um escudo, e o negócio já fica bem mais sério. E aí ainda vem a presença da gente na beira do campo, que o futebol toma a emoção da gente. Mas aí tem ainda essa diferença. Eles convivem com rede social, é muito natural. A gente fica com muito medo de exposição e tal, Sim. Mas para quem pensa em carreira, também tem a sua utilidade, né? Além de ser a fonte de material que na nossa época nem tinha DVD ainda, na minha época, e a sua de futebol em mirim, infantil, seja lá como for ali até os 15 anos mais ou menos, mas depois veio a criação do DVD, de material, de lance de jogador, e hoje não deixa de ser o Instagram, né? E o fato de ser um influenciador ainda gera uma outra carreira para o menino, uma possibilidade de outra carreira, porque o futebol é ganhar na Mega Sena. Então, se o menino já tem uma notoriedade, você já pode pensar em outra possibilidade de carreira e tomar outros cuidados, é tudo diferente, mas que é muito, muito diferente do que a gente viveu, né? Como é que você jogou? Você tem uma história, parece, lá no Inconfidência, né? Eu comecei no Inconfidência, né? Joguei muito tempo amador, fomos campeões, né? Campeões. E na nossa época você lembrou uma coisa importante aí. Hoje até a nomenclatura mudou, né?
Na nossa época era infantil, juvenil, você passava por todas as categorias até chegar no júnior, né? E para poder tentar disputar um amador, tentar disputar os campeonatos mais importantes da cidade na época, né? Então eu passei por todas essas fases aqui, né? No Confidência, fomos campeões, né? Fiz parte muito tempo da diretoria, ajudo lá sempre que eu posso ainda. Hoje é currículo, né? A gente fica muito por conta dos nossos filhos, né? Então a gente fica muito por conta deles, não sobra aquele tempo que tinha antigamente. Mas até essa nomenclatura mudou, você vê que era infantil, juvenil, hoje é sub-13, sub-14, sub-15, né? E essa vivência que a gente teve no futebol, a gente tenta trazer um pouquinho para eles, porque o que eu falo, hoje o futebol está dinâmico, o futebol está, né? Com os meninos nossos a gente vê isso. Mas aquela essência nossa que a gente aprendeu lá atrás, isso não muda, né? Isso não muda, que é saber dar um passe, é saber posicionar dentro do campo. Então a gente traz essa vivência para poder estar tentando passar para eles. Mesmo nessa época de tecnologia, de tudo isso aí, que vai atropelando as coisas, né? A gente vai trazendo essa vivência para eles. Então, uma coisa que eu gosto, que eu faço e tento passar para eles com a maior leveza possível, para não ter que atrapalhar também o que eles estão aprendendo na atualidade, né? Você tem essa preocupação, Rei? Porque eu vejo, eu também joguei menos, né? Evolui menos na várzea. Lá para os 14, 15, eu já achei pesado demais, apanhava demais. Eu sempre fui mais baixo, então larguei, fui beber, fui fazer outras coisas. Mas e outra coisa que você falou aí na nossa geração, nossa época, a gente não tinha tanto acompanhamento dos pais, porque eles estavam trabalhando, né? Era uma época mais difícil, a gente, para você fazer uma peneira, você ia sozinho, né? Hoje a gente consegue levar nossos filhos, mas naquela época a gente pegava um ônibus aqui, pegava outro ali, quase ninguém tinha carro, e aquela turma de meninos, vou ali fazer uma peneira, chegava lá 200 meninos para poder estar jogando, pegava na bola 5 minutos e olha lá, né? Então, assim, muitos que eu conheço passaram por isso, né? E hoje em dia a gente consegue estar encaminhando nossos filhos dentro do futebol desse jeito. Né? Você tem uma escola que eles treinam, você tem teste em clube que vem olheiro hoje na escola, nos campeonatos que eles participam, para poder eu quero esse menino, vou levar lá para fazer um teste, fica lá uma semana, um mês, isso tudo foi um ganho que aconteceu, né? E que na nossa época a gente não teve esse privilégio. Aí acabava que a gente migrava, vou trabalhar, né? Vou fazer uma fonte de renda aqui. E você largava o futebol para poder trabalhar. Aí você, né, ia arrumar um trabalho para fazer renda, para ajudar a família, para fazer isso tudo. Exatamente. A gente tinha... Eu acho que a gente tinha um pouco mais de noção da dificuldade que era ser jogador de futebol, e não era só pelo campo. Era pelo tanto de coisa que você tinha que abrir mão até lá para os 16, 17 anos. Eu tenho um amigo que seguiu a carreira e chegou a virar profissional, e desse jeito que você falou, ele foi em peneira sozinho, foi treinar sozinho. Os caras lá da Liga de Sabará são apaixonados com ele no amador até hoje, mas veio muito empresário. Na nossa época, o forte da região aqui era o Santa Teresa, e os caras pegavam ele, levavam para peneira e tal. Então dependia muito de alguém notar e te incentivar a não parar, e isso também trazia um monte de risco, né? Então, hoje a gente está ali na beira do campo, vigiando e dando uma assistência, dando um suporte, mas a nossa presença na beira de campo também gera muita reclamação. Com certeza já viu vídeos e especialistas e treinadores falando desses conflitos, né? E a gente que entende de futebol, Rei, como que você lida com isso para separar? Eu vou dar um exemplo aqui, que eu aprendi justamente acompanhando o Benjamin desde... O Miguel deve ter uns 10 anos já de base, né? Mais ou menos. Tem. Eu comecei a perceber isso
acompanhando o Benjamin também no futsal. E hoje eu uso até para o futebol feminino, que é você entender a diferença do jogo. A gente está acostumado a jogar e assistir futebol, ver o Galo jogar, ver futebol profissional, e às vezes a gente chega na beira do campo, se a gente não entender e não separar, você vai torcer e vai exigir mais ou menos a mesma coisa. Eu vejo o futebol feminino evoluindo, e quando é criança, você tem que enxergar o futebol de um jeito diferente. Como que você controla isso? Talvez você já tenha visto os professores reclamando, e a gente tem a nossa experiência de futebol, de assistir, de jogar e de ser pai. Como que você controla, sei lá, suas observações, a sua instruções na beira do campo? Você está trazendo isso aí, eu vou lembrar eu não esqueço disso, eu carrego isso comigo, que foi um professor que o Miguel teve, o 3, não sei se você conhece, que é o Wallace, né? Ele me falou uma coisa muito importante. Teve um jogo que aconteceu na época, e esse jogo, o Miguel não foi bem, né? Assim, não perderam o jogo não, mas ele não foi bem. E aquilo ali, ele entrou, acabou o jogo, a gente, vambora. Ele entrou no carro e ele começou a chorar. Chorando, quieto ali na dele, perguntei, por que tá chorando, o que tá acontecendo? Ele não falou. E eu fui cobrar dele, né? Fui fazer uma cobrança dele do jogo. Aí esse menino chorou mais ainda, né? Chegou aqui em casa chorando e não parou, ficou o dia todo quase desse jeito, né? Para baixo, chorando. Aí eu lembro que no treino dele, quando eu cheguei, eu reclamei, fiz essa colocação pro 3, treinador dele. Ele falou, Rei, sou seu amigo, vou te falar. Não faz isso mais. Eu falei, por quê, 3? Não faz isso mais. Vou te falar por quê. Aqui, ele chega aqui para treinar, eu cobro, o time que ele tá cobra, o time adversário cobra, né? Você tá lá na torcida, cobra. Então, olha para você ver o tanto de gente cobrando deles, né? Deles. Aí, quando termina o jogo, termina o treino, termina qualquer coisa, a pessoa que ele acha que vai abraçar ele, que é o pai, o meu pai está aqui agora, ele vai me abraçar. Você chega dentro do carro e começa a cobrar de novo. Aí ele fala, não, tá tudo errado, eu estou fazendo tudo errado. Meu treinador cobra, meu amigo cobra, o outro time cobra, o juiz cobra, todo mundo cobra. E meu pai está falando desse jeito, isso aí ficou na minha cabeça, eu guardei isso. Entendeu? Ele falou, a pessoa que tinha que deixar ele, deixa descansar. Na hora que ele tiver oportunidade, ele vai te falar. Essa hora que ele te falar, aí você cobra. Aí você fala o seu ponto de vista daquilo ali. Mas antes, acabou um jogo, deixa pra lá. É aquele jogo, acabou o jogo, perdeu, ganhou, empatou, deixa pra lá. Entendeu? Não que o resultado não interessa para eles. Entendeu? Às vezes sim, mas o menor de tudo é o resultado, nesse momento. Então, isso eu aprendi e levo comigo até hoje. Mesmo tendo vivência, mesmo, né, sendo pai, eu parei com isso. Então, acabou o jogo, vamos voltar tranquilo todo mundo, vamos rir da situação, né, de outras situações. Na hora que ele me der a oportunidade, eu vou falar e eu vou cobrar. Aí eu cobro, faço os pontos e ele vai entender melhor. E por isso que eu trago essa fala do 3, né, que eu não esqueço, e tento passar isso para todo mundo, que foi uma coisa que, assim, fez muita diferença, né, do que eu vivi com o Miguel esse dia. Que o menino chorava, e eu não sabia o porquê. Entendeu? E é difícil controlar tudo isso, né, Rei? É difícil controlar a nossa ansiedade para dar opinião sobre jogo, que a gente assiste o jogo e quer opinar, e quer analisar qualquer jogo. E a reação do mundo também, né? Às vezes você não sabe o que fazer. E a gente tem que entender, é uma criança, tem 10, 11, 12, 13 anos ali, é uma criança ainda. A gente vê um jogo profissional, você quer trazer aquilo para um menino de 13 anos que está começando, entendeu? Outra coisa, que está nesse ponto que você falou. Mas isso eu percebo na beirada de campo, vendo treino, vendo alguns jogos, entendeu?
eu sinto muita falta, isso eu sinto falta. Os treinos hoje são muito bons, dos professores que eu vejo deles, né? Todos aí você vê, muito, muito curso que a CBF disponibiliza para eles, né? Então, vem com uma vivência muito boa, isso tudo de experiência, a internet hoje proporciona isso. E isso eu vejo, são muitos treinos bons que eu vejo o pessoal fazendo, né, para os meninos, mas eu sinto muita falta da correção. Eu sinto muita falta da correção. O menino erra um passe, o cara não para, o treinador, o professor não para. Né? Às vezes, bate na bola desse jeito, faz isso. Isso na nossa época tinha. A gente, por mais difícil que seja, que era aquela época, né, o pessoal parava. Poxa, por que você não vira o corpo desse jeito? Por que você não faz assim? O pessoal parava o treino e corrigia. Hoje em dia eu sinto um pouco de falta disso, mesmo que da forma que eu estou te falando aqui, que os treinos são bons, né? O que o pessoal ali produz de conteúdo para eles dentro do campo para jogo, muito importante, muito bom, mas eu sinto essa falta do treinador parar. E isso também, o 3 leva vantagem. Ele parava o treino. Esse apelido de Miguel Salá foi ele que deu, né? Eu lembro, você já falou, você fala muito dele, e isso que você está falando aí é interessante porque uma vez o Benjamin foi fazer uma avaliação, né? Foi na base do Atlético. Ele ficou lá um período sendo observado e eu na beira do campo assistindo lá o treino de observação, onde teoricamente ele estava sendo avaliado para ficar no Galo. Pô, você fica ansioso. E aí eu vi o treinador falando para os meninos assim, aqui é base, aqui não é escolinha. Vocês têm que chegar aqui, eu não tenho que ensinar nada, vocês já têm que saber que é o Atlético. E eu sou torcedor do Galo, você também, né? Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, os jogadores profissionais estão sendo corrigidos até hoje, e o cara fala com os meninos, na época tinha 9 para 10 anos, eu falei, pô, como que não ensina para os meninos, né? Como não instruir, né? Só observar o menino de 10 anos, por melhor que seja, ele não vai estar completo nem com 15, 16. E aí eu fiquei pensando nisso. Eu vejo que eu também questiono um pouco e tem que me segurar, igual você falou, para eu não querer ajudar demais. Na hora que você observa o treino, às vezes você ouve o treinador dando instrução da forma de jogo que ele quer e não corrige. Ele deixa o menino errar ou só observa o erro e quando chega a escalação você percebe que o menino ficou de fora. E aí a gente tenta ajudar, né, Rei? A gente vê que você está vacilando nisso. O treinador gosta de jogar assim. O treinador quer que você chega na linha de fundo. O treinador quer que você corta para dentro. E aí quando a gente percebe que o menino está vacilando e está perdendo lugar no time, está deixando de ser escalado, é meio inevitável você tentar ajudar, né, velho? Mas eu concordo. Às vezes o pessoal treina tática demais pensando em jogo e tem fundamento que fica para trás. E os meninos, pô, é a hora deles. É a hora de passar isso. É a hora de passar isso para eles. Eu também penso muito, por isso que eu trouxe esse assunto aqui, porque eu sinto essa falta, entendeu? E isso aí eu tenho dom. Se eu puder aperfeiçoar ele, melhor ainda. Entendeu? Hoje em dia, o que acontece em todo lugar, eu vejo essa reclamação até no profissional. Mas você acaba o treino pela correria de todo mundo, você não vê o menino hoje batendo falta mais, você não vê isso. Né? Mas você pode corrigir um bocado de coisa ali no treinamento. É o que você falou. Né? Eu estou fazendo uma formação aqui. Eu vejo que o jogador errou, eu vou tirar. Ele sai da convocação pelo aquele erro dele. Mas quem chegou nele e corrigiu? Exato. Às vezes o menino ele vai continuar fazendo aquilo errado porque o pessoal não corrige. Então, isso é importante. Você errou, eu vou tirar você da convocação, isso na cabeça do treinador, mas eu vou lá corrigir esse menino. Entendeu? Eu vou corrigir, eu vou chamar ele, vou falar, não, faz assim, faz assado. Isso eu acho que faz muita diferença nessa idade. O que você falou, é a idade de formação. Eu sinto muito falta disso. Exato. Ô, Rei, e outra coisa,
dos seus meninos especificamente, você já falou aí, né, da diferença do Miguel e do Breno. O Miguel já é bem mais experiente. E esses meninos são muito experientes, né, Rei? Eu fico vendo o Benjamin com 13 anos, ele já visitou cidades e campos e 3 pontos, já disputou muito mais do que eu, velho, na vida. Isso aí. E o Miguel tá nesse nível aí de experiência. O Breno já é mais recente, não ligava, não se importava tanto, e aí a gente viu que ele entrou muito iniciante, já com 10, 11, né, que ele entrou, ele estava no nível muito iniciante e tomou gosto e começou a competir. Mas eles têm uma diferença muito grande de personalidade que eu percebo. O Miguel é estressado, é competitivo, não aceita perder, fica bravo e é pessoal dos meninos. Como que você lida assim? Às vezes os dois estão no mesmo jogo e o Miguel sai bravo e o Breno sai tranquilo, porque para ele o jogo não foi tão envolvente assim e o Miguel muito mais competitivo. Como que é lidar assim com a personalidade dos meninos, que às vezes eu tenho dificuldade, imagina você que tem dois. Foi bom você ter falado isso eu faço diariamente, né? Porque, igual você falou, o Miguel é mais tranquilo na convivência com todo mundo. Dentro do campo ali, ele não aceita, ele é competitivo, ele quer, né, o resultado, ele quer ganhar, quer fazer os companheiros acompanhar, né, ele ali no jogo, no dia a dia, no treino. Mas e o Breno, aqui, o Miguel é tranquilo nessa parte, e o Breno já é mais estressado. Eu falo assim, o Breno, ele não é que te dá um abraço, o Miguel já abraça, o Breno, primeiro ele mapeia aonde ele está chegando para ganhar confiança, aí ele começa a fazer. Então, né, eu convivo muito com isso, né? Só que, como ele começou a competir agora também, né, o Breno também está ganhando esse lado. Eu acho que isso aí o menino vai começar a ver, é o que eu estou competindo, estou disputando, tudo. Ele começa a ganhar esse lado, a aflorar esse lado dele, né, de competição, de jogador, de esportista, de ter que ganhar. Então o Breno também já está ficando assim. Só que eu passei por uma situação agora recente, eu não sei se eu comentei com você, que eu acho que pelo tempo todo, o Miguel entrou numa fase de não querer nem treinar, né? Pai, eu não quero treinar, tudo eu falei. Aí eu comentei isso com o Arthur, professor dele, aí o Arthur até falou, Reginaldo, deixa ele descansar, é o tempo dele, entendeu? A gente sabe que ele gosta, daqui a pouco deve voltar. Tanto que ele voltou, semana passada voltou, pediu para voltar a treinar, entendeu? Pediu para voltar a treinar. Então a gente passa muito por isso, são coisas que você não está preparado, e você tem que passar, tem que dar uma palavra ali para o menino, e às vezes você não sabe. Aí você tem que recorrer às pessoas, né? Conversar com um, com o outro, poder entender o que está acontecendo. Aí o Arthur até me pediu, deixa descansar, fazer isso, né? Aí eu falei, é no tempo dele. Quando ele pedir, que a gente sabe que gosta, ele vai pedir para voltar daqui a pouco, ou se, mas eu também deixei muito claro que, Miguel, o que você decidir, a gente também vai te apoiar, né? E o Breno, nessa caminhada, eu quero treinar, você vê como é que inverteu, né? Os papéis. Só que eu sou muito agraciado por isso tudo, que os dois estão no mesmo esporte, né? E voltaram a treinar e a jogar. Uai, isso me assusta, cara. Sabe por quê? É o que eu estava falando sobre a gente brincava na rua e às vezes disputava. Tinha pouco campeonato para disputar, inclusive. Então, às vezes, a gente disputava 3 pontos, pelo menos na minha época de mirim, pré-mirim, infantil. Era muito amistoso para jogar mesmo, era só para jogar. E a gente jogava o dia inteiro na rua, todo dia. E a gente vê que o menino, quando com 13 anos, ele já estressou,
é porque para ele não é tão brincadeira assim mais, né? Ele já sabe que tem uma pressão, ele já sente uma pressão, ele quer mostrar serviço e às vezes o resto do time ou, sei lá, alguma coisa com o professor é tão pesado para ele a ponto dele não aceitar só jogar mais. Só brincar, só vai lá e joga. Não aceita, porque ele se compromete demais com 13 anos, né, cara? E assim, é muita competição. A minha impressão é essa: é muita competição, muito teste, muita rejeição, muita decepção para uns meninos que a gente não sabe muito o que, que vai dar no futuro, mesmo sendo os de destaque hoje, igual eles são, jogando numa escola de alto desempenho, né, e que disputam uns campeonatos muito bom, era para os meninos estarem numa situação mais confortável, né, tipo, já tem experiência, já é notado, tá numa escola com estrutura pra caramba, e mesmo assim é estressante a ponto do menino querer dar um tempo. Imagina um menino de 13 anos querer dar um tempo de alguma coisa, cara. É foda, né? É por isso assim, e quando alguns pais me perguntam, eu falo, gente, tira essa pressão, entendeu? A gente que é pai, tira essa pressão um pouco deles, porque deixa, já estuda, levanta para estudar, vai treinar. Então a gente ainda coloca mais essa pressão. Tem jogo, tem isso, tem aquilo, né? Uma coisa com um menino de 13 anos, então a gente não pode colocar essa carga em cima deles desse tanto, não. Mas tem que ter cobrança? Tem que existir a cobrança, sim, tem, né? Mas a gente não pode sufocar. Porque senão a gente acaba perdendo muitos aí pelo caminho que eu falo. Esse perder desgosta, né? Uma coisa que o menino gostava até desgosta de fazer. E igual o Miguel já faz o conteúdo dele pleno, faz os conteúdos com o Yuri também. Isso tudo é sem pressão. O Yuri liga, estou precisando gravar. Quer gravar hoje? Vamos gravar? Vou. Entendeu? Isso e vai. Assim, começou de brincadeira e tá dando fruto, gerando fruto, tá? Mas é uma coisa também que eu não coloco pressão, o Yuri não coloca pressão, eles vão, entendeu? E vai acontecendo. Isso a pressão é zero aqui dentro de casa. Então eu tento falar até com outros pais isso também, para tentar colocar na cabeça deles isso. Porque às vezes eu vejo o pai do lado de fora, do meu lado, cobrando um menino erra um gol, começa a xingar o menino todo, e aí aquilo, né, atrapalha o desempenho dele dentro do campo, atrapalha tudo. Então, o menino daqui a pouco ele fala, eu não vou dar ideia pro meu pai, porque ele está me cobrando lá fora, mas amanhã também eu não vou vir jogar mais. Entendeu? Isso eu já vi acontecer. Ô, Rei, eu tava assistindo o jogo do Atlético e Santos, lá na Arena, e eu tava num setor bem pertinho da arquibancada ali, bem pertinho do campo, né, na linha de fundo, e eu vi o Júnior Santos, que está em péssima fase no Galo. Ele errou um lance e imediatamente ele olhou para a torcida e pediu desculpa. E eu lembrei dos meninos fazem isso com a gente, né? Tanto quanto acerta, ele acerta e olha para a gente para ver a nossa reação, se a gente vai dar parabéns e tal. E quando erra, eles já olham para esperar a bronca. E eu fiquei pensando nisso, cara. Eu falei, pô, o cara é jogador profissional, velho, já experiente, tem carreira, já foi campeão. E esse medo de cobrança, a parte psicológica já abala o cara, ainda abala o cara, né? Imagina para os meninos, velho. Isso eu vejo também na beira de campo, às vezes, o pai agindo desse jeito, assim, com o próprio filho, e assim, não é me metendo, mas você pensa, pô, vocês geram uma pressão excessiva, só que é uma criança, né? Você vê jogador sofrendo pressão, imagina criança na beira do campo, né, velho? É pesado isso. E isso aí, você está falando aí do cara que já é campeão, né? Isso aí é o trabalho dele, né? Então você vê, já passou por todas as fases, tem o contrato dele, que ele já fez isso, o trabalho dele, e ainda sente até hoje, né?
Você vê, pela fase que o time está passando, pela fase que ele está passando no clube, você vê que o cara vira para a torcida e pede desculpa. E não consegue render depois, né? Imagina uma criança de 13 anos, né? Mas essa coisa também que a gente está conversando aqui, não é o pai que vou cobrar, que vai dar certo. Não, não é isso, não. Às vezes aquele dia o olheiro está lá, aquele dia ele foi para ver o meu, né, e acaba levando o seu. Porque é o dia do menino, é o dia que ele jogou bem, é o dia que ele não errou. Então, isso faz parte do processo. A gente é que tem que entender, né? Vai chegar a época de cada um, ou não vai chegar, né? Porque você vê, imagina, o treino que eu vejo lá, 30, 40, 50, 60 meninos divididos nos campos. Imagina isso em Belo Horizonte, Minas Gerais, no Brasil. O tanto de gente treinando naquele mesmo horário, né? E para tirar quantos, né? Se você parar e fizer essa conta, você fala, nossa, é poucos que vão chegar, né? A gente tem que ter esse entendimento também. Mas ali, o que eu falo, todo mundo tem que tentar migrar seu filho para um esporte, porque aquilo ali está formando o caráter dele, né? Aquilo ali está formando o caráter dele. Se vai virar ou não, são outros 500. Mas aquilo ali está formando o caráter de cada um daqueles meninos. O futebol é meio diferente, né, Rei? Porque, por exemplo, se você leva o menino pro judô, sei lá, para uma luta, uma natação, qualquer coisa, é prática esportiva. Mas o futebol não tem jeito do futebol não ser competitivo, cara. Eu acho que o maior cuidado que a gente, pai, principalmente o pai, que tem pai também, mas a maioria é mãe, vó, a gente vê vó, tia na beira do campo. As mães, as mulheres em geral, estão gostando mais de futebol, estão acompanhando mais, mas é um caso mais comum da pessoa que não gosta, não entende e só vai por causa do menino. Os pais é mais comum a gente gostar, jogar, acompanhar e chegar lá e se comportar como torcedor. Eu acho que o futebol a gente tem que se esforçar muito para entender o futebol só como uma prática esportiva. Igual seria se eu mandasse o Benjamin para natação. O futebol toma a gente de emoção e a competitividade é quase inevitável, né, o Rei? Então, isso também é uma pressão para cima dos treinadores, né? De às vezes, ter que formar, ter que corrigir, mas na hora do jogo todo mundo quer que ganhe do mesmo jeito. Não interessa se é útil, se é aprendizado, tem que ganhar, cara. E aí torna isso uma pressão para os meninos muito grande, né? É isso aí, é uma pressão gigantesca, né? E aquilo, até para o treinador também, o professor deles ali naquele momento é complicado, porque o cara está lá durante a semana, dá o treino, faz isso, faz aquilo, mas chega na hora do jogo, é ele sozinho lá dentro com os meninos e todo mundo nas costas dele ali fazendo pressão, né? E a gente não entende, falou, buscando resultado, buscando resultado. E isso aí até atrapalha também, eu acho, o trabalho, né? Porque o cara fala, então, já que quer resultado, eu vou defender o meu e, né? Vou defender o meu, vou defender o dos meninos aqui, né? E com isso aí deixa de estar executando um trabalho legal. Eu penso muito isso também. Pelo que a gente acompanha, pelo que eu vejo. Tanto que isso é uma reportagem, eu não sei se você acompanhou, né? Que tem, eu não sei se foi Pernambuco ou São Paulo, que proibiu o país de entrar no jogo, né? Proibiu o país de entrar no jogo porque estava dando confusão, né? Estava dando confusão. Então, assim, a gente tem, eu acho isso aí. A gente tem que ter essa consciência para não perder isso. Porque, igual você falou, o menino está dentro do campo, mas ele faz um gol, ou faz uma jogada, ele olha, procura a gente para ver se você está ali olhando. Então, vamos, né, tentar passar isso da melhor maneira possível. Ao invés de ficar tentando brigar lá fora, porque a gente já sabe que é uma pressão muito grande. Tentar ficar brigando lá fora, a gente está ali para torcer mesmo, né? Torcer para eles, torcer para que tudo dê certo. Né? E existe só três placares no futebol, que é a vitória, a derrota e o empate. Você vai sair com um desses três, né? Não tem como você sair com vou ganhar sempre. Não. Uma hora você vai perder, uma hora você vai empatar, uma hora você vai ganhar,
Né? E no esporte em si, se você for analisar, você perde mais do que ganha. Né? Com certeza. Com Você certeza. perde. Pode falar. Aí, e é isso que eu vejo, né? E é isso que eu vejo, e eu queria que os pais, às vezes, tivessem essa consciência também. Por mais que é difícil você controlar todo mundo, a emoção que você falou, que você mexe muito com isso, né? Você mexe muito com a emoção. Mas eu queria que todos os pais tivessem essa consciência também. Se for cobrar, cobre do seu filho, converse com o seu filho, mas. E outra coisa, né? Porque às vezes você esquece de cobrar o seu filho para cobrar o filho do adversário, do time adversário. E isso pode gerar uma confusão, né, dentro do campo, no jogo. Fico vendo muito isso. É um negócio delicado, né, Rei? Eu falo muito falando aqui para a torcida do Atlético, eu falo com os caras porque os caras ficam esperando aparecer uma revelação, falam, velho, futebol de base nem deveria ter repercussão. Jogo, cobertura de jogo, transmissão, nem deveria. Porque a pressão da torcida faz o treinador querer ganhar jogo. E a gente, inevitavelmente, como pai, a gente quer ganhar o jogo. Às vezes você corrige o filho dos outros do seu time, porque você quer que ele acerte para o seu time ganhar. Às vezes você dá bronca no filho dos outros do adversário, e isso realmente é um problema. Mas o que eu penso, assim, a minha interpretação é que no futebol de base a gente nem torce para a escola ou para o clube, né? A gente torce para o nosso menino. Só que ele depende do resto do time jogar bem, né? E às vezes, se ele sair ou se ele continuar, ele compromete o filho dos outros todos que vai ser desclassificado, sair antes da hora de um campeonato. Então, assim, a gente torce pelo nosso filho. Às vezes a gente quer que ele vá bem e faça todos os gols. E às vezes a gente tem uma consciência, igual você está falando, de que ele vai bem, vai mal e vai sair, e o treinador precisa sacar ele para não fazer todos os outros meninos chorarem. Né? Às vezes o seu fica bravo e o treinador está priorizando 15 meninos, né? E precisava fazer uma mudança. Então, é, um, uma beira de campo ali de pai bem mais complicado do que a de beira de campo de várzea ou de futebol profissional, né? E a gente precisa treinar isso. No seu caso, 2 vezes. E isso deve ser complicado, né? É muito complicado. Muito complicado. Você ter que lidar com essa situação, né? Você ter que saber amparar o menino na hora certa, isso é uma palavra de quando termina o jogo, eu volto lá atrás que a gente conversou, né? Não é fazer cobrança, não, é dar um abraço mesmo neles que eles precisam ir após a partida e deixar para você conversar depois, porque ele já sai daquele jeito, né? Ou sai feliz demais, ou sai triste demais, e o que a gente pode fazer é que vou abraçar meu filho e pronto, acabou. Né? Tentar fazer dessa forma. Eu acho que assim a gente consegue lidar bem com essa situação. Porque a pressão, é o que você falou, a pressão já está no treino, já está no dia a dia deles, né? Chega no jogo pior. E se a gente for deixar eles perceberem isso, acabou. E para a gente encerrar, que já está dando aqui uns 50 minutos de boa resenha, mas a sua particularidade de ter 2 meninos me gera muita curiosidade. Porque, assim, a gente precisa adequar, a partir do momento que você acompanha o menino, você precisa adequar o trabalho, a agenda, tempo, e o pessoal não liga para a vida do pai, para a hora que o pai tem que trabalhar e ter reunião, marca o jogo no meio da tarde e dia de semana. E você tem os dois. Eles estão disputando os mesmos campeonatos e como que é assim? Às vezes um está disputando uma categoria acima ou time A, time B e aí como é que você desdobra para acompanhar a beira de campo de 2 meninos, velho? Isso que eu ia te falar, no início, quando o Breno começou, o Miguel já jogava, o Breno resolveu. Né? Então o Breno não foi para o mesmo time que o Miguel. Porque o Miguel já estava nos campeonatos, né? O Breno estava começando, aí o Breno entrou no iniciação,
Miguel para um campeonato e é o que você falou, a logística, né? Um jogo em Pará de Minas, outro aqui. Como que você faz isso, né? Aí você faz aquela logística de grupo ali, de pais, pode levar, pode fazer isso. É uma correria que todo mundo arruma. Você já passou por isso também, você sabe, né? Graças a Deus, hoje os dois estão no mesmo time, né? Aí eu consigo conciliar isso. Sai a convocação, está no mesmo time, né? Então fica mais tranquilo. Mas mesmo assim é a questão do trabalho que você falou. Você deixa, às vezes, você pede dinheiro, você pede o cliente naquele dia, né, para poder dar tempo de chegar e levar no jogo. Se não, né? Então você tem que virar 2, 3 naquele dia de um jogo. Você tem que deixar de atender alguém que você poderia estar atendendo ali no meu caso, né, que sou vendedor. Você poderia estar atendendo mais 2, 3, 4, 5 clientes. Você deixa de atender, joga para o dia seguinte, porque senão não dá tempo de fazer, de chegar, né? E você falou, não é todo jogo pertinho de sua casa, né? Não é durante a semana, é final de semana e às vezes não é perto, né? Às vezes não é perto, são viagens longas. Você lembra aquele campeonato que a gente disputou lá em Sarzedo, que a Copa Brasileirinha que ia ter um jogo contra o Santos, velho. Um monte de menino famoso pra caramba. E eu com o carro carregado de coisa para entregar e fui para lá. Tinha nem espaço pra gente direito, porque você tem que dar um jeito, tem que fazer tudo, tem que se virar para trabalhar e os caras marcam o jogo no horário de quem tá por conta mesmo. Não tem Isso aí. jeito, né? Bom, a gente viveu um tempo ali junto no Synthetic Ball, fizemos muitas amizades, eu estou mais distante, né? Mas você participa mais de resenha e trocou muita ideia e junta os meninos, leva para casa de um, leva para casa de outro. E a gente acaba tendo que se ajudar, né? No seu caso, leva um para um lado, que eu levo o seu junto com o meu para o outro. E a gente criou uma turma boa lá, né, velho? Fazia uns lanches na beira de campo, umas viagens longas, mas muita resenha, né, Rei? E o grupo continua daquele mesmo jeito, entendeu? O que eu falo? Nosso grupo ali eu falo hoje sub-13, né? Mas esse grupo vem, que você vai acompanhando, né? Todo mundo ali, os pais, os meninos vão acompanhando. Aí um vai para baixo, vai saindo, né? Vai tomando outro rumo, mas aquele grupo ali continua. Então eu falo ali que o diferencial da nossa categoria né, em todas as épocas que nós vivemos ali foi isso. Que a gente fazia essa criação, independente da escola marcava, mandava a convocação e a gente fazia logística. A gente conseguiu muito isso. Eu até tento passar para outros pais lá, né, para eles, né, porque toda a viagem é lá em Patinga, o jogo nosso. A gente não queria chegar lá com um número limitado de meninos. Então a gente mobilizava dias antes, né, para poder fazer essa logística, para levar todo mundo e o time estar lá, chegar com o time completo. Então, tento passar até isso para outros pais lá também, entendeu? Para essa logística, para não acontecer esse imbróglio todo de faltar jogador naquele dia. E nosso grupo, a gente teve essa sorte, né, do que você falou aí, de formar uma família, de formar amigos ali, né? E depois você vê, você está longe hoje, né? O Benjamin jogando em outro clube, né? Mas mesmo assim a gente ainda consegue manter a amizade, sempre encontrando, ficou esse laço gostoso de amizade que a gente criou, né? Então isso no nosso grupo continuou. E até hoje, é resenha, sempre que pode, né? A gente entende a correria de cada um, mas sempre que pode, todo mundo está encontrando. Isso é muito bacana, é o que eu prezo também. Eu como pai, eu prezo. Não, e quando eu estava lá, aí eu vou te falar a minha impressão a seu respeito, inclusive. Quando eu estava lá, eu percebi que você tomava frente de um monte de coisa. Eu falava, pô, o cara é firmeza pra caramba, já pega para fazer, organiza e fazia as peladas dos pais, que virou um torneio recorrente, inclusive, né? Os lanches, parada na estrada para as viagens mais longas. E aí tá explicado, porque eu não sabia que você, além de ex-jogador do Inconfidência, você passou pela fase de dirigentes também, né? Então você já precisou e você tem a experiência
de organizar essa correria aí de logística de jogo de futebol, né? Então, tá explicado, né, Rei? Você trouxe uma experiência para nós, porque, assim, eu, com tudo que vivi de futebol, de peladeiro, né, de acompanhar como torcedor e tal, entendo de futebol, mas a rotina de pai eu apanho até hoje, véio. Tem coisa que eu não sei o que eu vou fazer. E várias vezes eu mandei lá no grupo, eu preciso de ajuda aqui. Eu sei, ia lá e tomava a frente e resolvia. Então tá explicado, pô. Você já tem essa experiência também, né? De organização da logística do futebol. Da logística, isso é gostoso, que é uma coisa assim que eu sempre gostei, sempre estava na beirada de campo, né? Vendo jogo de amigos, dos meus companheiros ali, de ter jogado. Depois eu falei com você, né? Que aí fui ajudar no Confidência, fui ser dirigente lá com eles. Peguei uma categoria na época para poder ser treinador dos meninos. Então você vai aprendendo isso tudo, né? Fui treinador do Sub-20 Confidência, por pouco não fomos campeões no meu primeiro ano, né? Faltou pouco. E assim, então você vai, né? Porque você tem seu WhatsApp hoje, né? Você forma grupo, então você conversa com todo mundo ali, você tem que fazer essa logística. É um que mora em Sabará, é um que mora em Sazeda, é um que mora aqui do meu lado. Então você tem que, né? Como que todo mundo vai chegar aqui no horário? Aí você tinha que criar isso e assim, aí vai ficando fácil, né? Quando eu cheguei no Pitangui para resolver essa situação dos meninos, falei, não, nós não podemos passar esse aperto não, de chegar, faltar jogador, isso, aquilo. E tive a ajuda sua também, do nosso grupo, né? Kênia, Paulo, Fabiano ali, Renato, os outros, né? Que nós agregamos também, né? Os outros pais. E a gente teve essa ajuda, montamos um grupo e graças a Deus a gente conseguia estar na estrada aí e fazer esses meninos chegarem para jogar. E teve até uma situação agora que aconteceu recentemente, que em Patinga, esse nós passamos um aperto, é o que eu falo, que você sai, é uma viagem. Se você vou para Ipatinga, né, beleza, mas com um horário para chegar, então nós tivemos que sair daqui 2 horas da manhã, mobilizando o menino para dormir na casa da gente, poder sair aquele horário. Então, isso aí é o que eu falo, que os campeonatos tinham que rever essa situação. Olha para você ver, você sai daqui 2 horas da manhã para chegar em Patinga 7, que o jogo é 8 horas, né? Aí esse menino já chega lá cansado, não rende aquele, entendeu? Estou te falando, os campeonatos tinham que rever essa situação, porque são viagens longas, né? Não, e exige uma logística de futebol profissional, né, cara? Assim, eu lembro que uma vez meu carro não estava bom para pegar a estrada, eu deixei o Benjamin dormir na sua casa, inclusive, para uma dessas viagens longas aí. E aí eu acompanhando, vendo que vocês pararam, uma galera levou um lanche, vocês fizeram paradas com os meninos, depois volta para a estrada. E chega lá, é o jogo de meia hora, cara, e às vezes seu menino entra 5. Você passou o dia inteiro mobilizando, seu menino entrou 10 minutos para jogar e ganha ou perde, tanto faz. Olha que correria, né, velho? É loucura essa vida, né, bicho? Isso aí, isso aí. Essa questão essa questão da viagem, eu também eu não tinha muito essa noção, não, porque você saía para jogar como jogador é uma coisa, né? Era você ir, na nossa época quase ninguém acompanhava, né? Hoje não, a gente acompanha, você vê, né? Ipatinga, Itaú, né? Divinópolis, a correria que a gente faz para poder chegar no horário do jogo, né? Hoje eu vejo isso, é muito bom. Eu achava Divinópolis distante, cara, e depois que nós tivemos jogo em Ipatinga, aí eu já tô até comemorando quando é assim, Divinópolis, Itaúna, tô achando bom. 100 e poucos quilômetros. Porque, cara, não, mas aí é organização, concordo com você. Os organizadores tinham que dar um jeito nisso. Que seja final. Final você encontra times de outra região mais distante, mas faz de grupos para fazer o jogo de 3 pontos normal, tinha que regionalizar, né?
Tinha que ser, tinha que ser. Eu acho que tinha que ser. E deixar para se encontrar lá pro final. É. Ô, Rei, conversa muito boa. Eu gostei muito, velho. E acabou que eu descobri que você zerou o futebol, né? Você, além de pai de atleta, ex-jogador, peladeiro e da resenha, da boleiragem, você já foi dirigente e treinador também. Também. E ainda teve aqui o destaque que eu falei no início, né? Que é uma experiência legal de compartilhar, que é os meninos já entrando para o mercado de audiência digital, independente do futebol, que é um outro caminho também. Então, você até me surpreendeu. Achei que eu falei, o Rei é um bom convidado, que eu já conheço, é gente boa pra caramba, tem dois meninos e tem umas experiências aí que vai ser legal compartilhar. E você, na verdade, tinha mais coisa ainda, né? Eu quero te agradecer, meu velho, pela disponibilidade, por aceitar fazer esse primeiro teste aí, que para mim foi muito legal. Nós ficamos muito à vontade, espero que você tenha gostado também. E manda uma mensagem aí para os meninos, para os outros pais, para a gente participar das próximas vezes. E o pessoal já entendeu como é que funciona. Você foi um ótimo convidado, meu velho. Rodrigo, obrigado. Quero te agradecer também, né? E foi um prazer participar desse primeiro programa aí, né? Deixar uma mensagem para os pais aí, para a gente ficar mais tranquilo na beirada de campo, apoiar os nossos filhos, né? E falar com eles, né? É treinar com alegria ali, foco no que está fazendo, que as coisas vão acontecer. Seja no futebol, seja no que eles escolherem, a gente está aqui para dar um suporte, né? E obrigado mais uma vez. E se tudo der errado e o futebol, a gente fala que a chance é mínima, não justifica essa pressão toda, a gente continua pai. E você é um ótimo exemplo, viu, Rei? Eu fico à vontade para falar isso, de pai de Obrigado. atleta, que tem essa experiência aí de beira de campo e que agora, sabendo de mais essa experiência, você provavelmente precisou falar grosso com os meninos de 20, 17, 18 anos e sabe tratar diferente uma criança numa outra fase, em um outro contexto. Então, podia até explorar isso um pouco mais, mas já está dando aqui 1 hora de resenha. Daqui a pouco eu também já tenho os compromissos que eu estou apertando aqui, que tem o horário de treino à tarde, né? E a gente sabe como é que é. Mas, ó, muito obrigado, Vitor, velho. Obrigado, viu? Um Um abraço para abraço. você, para todo mundo. Isso mesmo, obrigado. E, gente, eu vou encerrar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí, vai visitar lá o perfil do Rei. Eu vou deixar marcado aqui. E dos meninos, para vocês seguirem também. E aí, nas próximas, a gente vai tentar pegar a manha de fazer aqui até chegar ao ponto de fazer ao vivo. Essa primeira aqui eu chamei o Rei exatamente para ficar mais à vontade. E aí, espero que vocês tenham gostado. Grande abraço, vocês não somem não.